Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista especial final de ano. Eu estou fazendo aqui uma retrospectiva do nosso jeitinho do antagonista. Ela é uma retrospectiva temática. Então, eu estou dividindo Narrativas Antagonista em tema para você reviver aqui os melhores momentos que nós passamos juntos nesse ano, ou então para você conhecer coisas do Narrativas que você ainda não conhecia, que de repente você está chegando agora. Se você já é fã, já deixa o seu like, compartilha. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O Narrativas Antagonista funciona assim: eu te trago os fatos, a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e a minha opinião, e a galera opina aqui embaixo. Para que trazer tudo isso separado? Para a gente começar a separar o joio do trigo, né, galera? Porque senão a gente não vai conseguir ter aí um debate político mais adulto, mais tranquilo, neste Brasilzão de meu Deus. E já falei do presidente que saiu, já falei do presidente que ficou. De quem que eu vou falar hoje? Você adivinhou ontem? Vou lá conferir se adivinhou mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Janja. Muita gente arrepia. Janja, já na festa de posse, ela se apresentou ali com influencers, com o pessoal da lacração. Ela vem dizendo que quer ocupar um lugar político diferente. O presidente Lula, muito recentemente, disse que ela não precisa ter cargo para ter importância política. Eu fico ressabiada, porque quando fala assim, você não precisa de cargo, você precisa casar com o homem certo para ter importância, isso me lembra uma era pré-feminismo. Mas, enfim, vamos adiante. Janja está posta, ela é a preferida do Lula, ela está por aí causando muita coisa, causando muitos sentimentos. Ela movimenta sentimentos nos brasileiros. Eu vou voltar aqui a 11 de setembro, quando havia a seguinte pergunta no ar: teremos um aerojanja? Você lembra da história? Vamos lá. É uma reportagem exclusiva publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, dando conta de que o Ministério da Defesa apresentou um estudo ao Palácio do Planalto para um novo avião presidencial. Qual é a sequência de fatos? De onde vem essa história de um novo avião presidencial? Teria sido um pedido do próprio presidente Lula, que disse que o Airbus atual, que é o A319 ACJ, não tem uma suíte com cama de casal e gabinete de trabalho privativo. A mudança do avião é essa: ter uma suíte com uma cama de casal e um gabinete de trabalho privativo. Quem inaugura a era do avião presidencial que presta, que aguenta voar, é o Lula, com o Aerolula. Ele não pediu cama de casal, ele era casado com a dona Marisa. Nós já mostramos o presidente Lula em diversas partes do mundo, mas agora vamos mostrá-lo como você nunca viu, a bordo do Aerolula, o avião da presidência. Quando começaram a levantar a coisa do Aerolula, mostra a pequenez, sabe, das pessoas que fazem política no Brasil. Eu achei que era muito maior. Todo mundo achou que era muito maior. Muita gente que entra aqui fica decepcionada de saber que é tão pequeno. Depois veio aí a era Dilma. Dilma também estava satisfeita com as instalações. Michel Temer, Jair Bolsonaro. E agora o Lula quer com uma cama de casal. E foram atrás disso. Segundo o relatório, para atender ao casal presidencial, a FAB encontrou um Airbus A330-200 usado, registrado em nome de uma empresa de leasing com sede na Suíça. Por razões de confidencialidade, o antigo dono não é revelado, mas os especialistas da área dizem acreditar que seria um dirigente árabe. Então, o que a FAB fez também, a Força Aérea Brasileira, foi ir atrás de um avião que já existe para identificar que talvez aquela seja uma opção de compra para o Brasil.
O custo seria entre 70 e 80 milhões de dólares. Por volta de 400 milhões de reais. Seria o preço que o Brasil pagaria para que o presidente Lula, que tem viajado bastante, né, nesse mandato dele, tenha um avião com cama de casal, chuveiro e gabinete de trabalho privativo. O que se especula é porque ele quer isso. Tudo indica que é para que fique mais confortável levar a primeira-dama, Janja, nas viagens internacionais. Janja é uma primeira-dama que faz mais viagens do que todas as outras fizeram. É normal que as primeiras-damas ou cônjuges, homens de mandatárias mulheres, acompanhem em algumas viagens internacionais. A forma como Janja acompanha é um tanto diferente. Nós vimos agora no G20, essa companhia, depois que o Lula estava sendo questionado sobre não ter visitado as vítimas de uma enchente, a gente teve este vídeo aqui de Janja dançando, que depois ela tirou das redes. Em seguida, ela tuitou dizendo que a dança dela não era falta de empatia. Teve um momento que ficou meio que uma saia justa com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que está lá o Lula com a Janja para cumprimentar, mas aquele não era um momento de participação de cônjuges. E se disse que ela era a única cônjuge no G20, ela não é a única cônjuge a ter viajado com o marido, ok? Não, a maioria levou cônjuge, até porque tinha uma programação em separado. A questão é que ela era a cônjuge que entrou nesse espaço das deliberações, que estava ali circulando nesse espaço do G20, e isso acabou sendo comentado. Resta saber se isso interessa ou não à diplomacia brasileira, mas é algo que o presidente Lula, pelo jeito, pretende solidificar comprando este novo avião que eu apelidei de Aerojanja. E agora, qual é a narrativa que você vai querer ouvir primeiro? A da direita ou a da esquerda? Vocês sabem que o Narrativas Antagonista ficou super democrático. Vocês votam e eu que escolho. Vamos lá, qual vai ser a de hoje? Se essa história do Aerojanja for verdade, então, olha, Janja está recebendo aí todo o investimento que ela fez na cadeia em Curitiba com juros e correção monetária. Aliás, não é à toa que ela tem sido apelidada de esbanja, né? Porque estão gastando 60 mil reais por dia numa diária de hotel completamente desnecessária lá na Índia, para ela ir fazer o quê? Ela ir lá mostrar que é deslumbrada e fazer o Brasil passar vergonha. Tá lá enfiada num evento que ela nem tem que estar enfiada lá, dançando enquanto tem vítimas aqui no Brasil, uma tragédia enorme no Rio Grande do Sul, gente morta, ela lá, debochando. Vocês imaginam se fosse a Michelle? Vocês imaginam se fosse a Michelle fazendo o que essa mulher está fazendo? É um deslumbramento, uma pouca vergonha. E esqueceram a Dona Marisa, né? Dona Marisa não existiu, não se fala em Dona Marisa. Essa coisa, né, da família, quando o homem arruma uma mais nova, ele esquece a anterior e agora nós que vamos ter que pagar o pato dos 400 milhões do avião para ele viajar com a mulher deslumbrada dele, diária milionária por todo mundo. Aliás, eu não estou entendendo que se o Lula quis se eleger presidente, se ele quis se eleger especialista em turismo, esse homem não para no Brasil, esse homem está fazendo só turismo. E assim, se fosse um turismo para melhorar as relações internacionais, vai lá. Mas é turismo para passar vergonha. Enfim, eu acho que se o Lula está cavando ali uma brecha para a gente que é da direita ir atrás de um impeachment, essa brecha chama Janja. Porque, ó, o pessoal já está todo oriçado nas redes que ninguém se conforma com o deslumbramento, com a disfarçatez, com a autorreferência. Tem uma pessoa que, ó, tá catalisando só ódio ali pro Lula e esta pessoa se chama Janja. Ele que abre o olho.
Gente, não tem cabimento essa história de querer mudar o avião, assim, com toda sinceridade. É um escárnio, é um deboche, é um tapa na cara da sociedade. Sem mais nem o que falar. Olha, a Janja faz cair a máscara da misoginia, dessa direita fascistoide que a gente tem aqui no Brasil. O presidente Lula quer renovar o avião presidencial. Não é a primeira vez, né, que a gente vê a gritaria dessa gentinha, porque eles não aguentam pobre voando de avião, nem se for o presidente da República. Quando foi para comprar o Aerolula, foi a mesma gritaria. Agora, a gritaria é dobrada por quê? Porque pobre andando de avião e é um enfrentamento do patriarcado que a Janja vem fazendo com excelência. Com excelência. Porque a questão é a seguinte, tem que renovar mesmo o avião. Aí estão falando que teve a exigência de uma cama de casal. A cama de casal é para quê? Para levar a primeira-dama. Essa direita brasileira não defende a família brasileira? Então, como é que ele vai viajar com a família sem ter uma cama de casal? E a Janja está ressignificando o papel da primeira-dama. Ela não é a mulher ajudadora do marido, que nem a gente teve no passado, essa mulher que é um apêndice do homem. Não, a Janja, ela tá lá. E ela não participa só das cerimônias que participam cônjuges, primeiras damas e etc. Ela, que aliás nem gosta de ser chamada de primeira dama, ela está no lugar de poder. Ela está no lugar de poder. Todos levaram os cônjuges. Quem é única que entra ali nos espaços em que o poder mesmo está, em que as coisas estão sendo decididas, é a Janja. Ela está trazendo para a mulher brasileira uma nova esperança de tudo que a mulher brasileira pode ser. E ter uma feminista como primeira-dama não desce na garganta desta gente fascistoide. Então agora eles ficam com essa coisa, não, mas não pode renovar o avião presidencial. Essas coisas têm cronograma, elas têm de ser renovadas. Tudo é uma desculpa para fazer gritaria contra Lula e principalmente contra a Janja. Então é por isso que a gente precisa estar nas redes, nessa corrente da qual fazem parte, olha, muitos artistas, muita gente da mídia está sempre de olho aberto para defender a Janja, porque o patriarcado e o fascismo brasileiro jamais vão perdoar que uma mulher esteja num espaço de poder. Se o Lula não tomar cuidado, a Janja vai virar uma verdadeira campanha pelo antipetismo, permanente. Essa tentativa que a primeira-dama faz de implementar no Brasil o feminismo de Taubaté, ela já está saindo pela culatra. E não importa que ela tenha se aliado a coisas muito poderosas, como a agência por trás de artistas e agências de fofoca do tipo Choquei, que são implacáveis com os críticos dela. Esse tipo de coisa, sozinho na política, não sustenta. O PT já teve essa militância em ambientes virtuais muito combativa, mas o Lula tem muito carisma. O Lula tem um público que ele formou durante décadas. Ele tem uma base social. Sem base social, é difícil que isso se mantenha quando a pessoa não tem carisma. Que é o caso da Janja. Ela pode ter carisma pessoal, isso eu não nego, não é disso que eu estou falando. O lugar onde ela se coloca como primeira-dama é muito complicado. Porque ela se coloca como vidraça, porque ela quer aparecer. E ela diz que é feminista, mas ela está fazendo o quê? Ela está largando a vida para acompanhar o marido, que é o que toda primeira-dama faz. Não existe feminismo e primeira-dama na mesma frase. A dona Ruth Cardoso falava muito bem sobre isso. Ruth Cardoso, feminista raiz, falava, olha, fiz essa opção pessoal, que toda mulher tem o direito de fazer, mas ela não pode dizer que ela está sendo feminista naquele momento, porque ela não está. E quando você tenta colocar água e óleo juntos, você fica numa posição política complicada. Essa posição da primeira-dama empoderada, ela não existe, porque primeira-dama é o tipo de posição
que o homem mais machista sempre quer dar pra gente. Aquela que ele tira a hora que ele quer. É o poder que você só tem porque veio do casamento. Ou vem do seu pai ou vem do seu marido. E ele tira de você a hora que ele quiser. Esse é o lugar da primeira-dama. E se faz uma opção pessoal de estar ali, beleza, mas ela não vai ser feminista nunca e não tem como ressignificar isso. Então ela se coloca numa posição difícil, por quê? Porque ela não tem como primeiras damas ao redor do mundo acabam fazendo, elas escolhem uma causa e vão atuando naquela causa, porque, enfim, vai fazer o quê? Ela não, ela se coloca ali muito exposta como vidraça e sem ter nada que ela está fazendo para mostrar. Vocês vejam aí, Dona Lu tá aí com as padarias artesanais dela, que era coisa que ela fazia desde sempre. A Ruth Cardoso tinha o negócio lá da alfabetização, do Escola para Todo Mundo. Michelle Obama tinha o negócio da saúde, dos exercícios físicos. Cada uma pega um tema e vai. Ela fica sem nenhum tema e com todos ao mesmo tempo. E fazendo live com artista e apanhando muito, porque ela se coloca em visibilidade sem ter, vamos dizer, o traquejo para isso. E agora surge a história do avião. A do avião sempre dá encrenca. E agora vai ter uma coisa assim meio fetiche, que ele quer uma cama de casal para estar nessa cama com a Janja. E esse tipo de coisa, quando cai na boca do povo, o povo não quer largar, porque além de ser política, é intriga e é uma coisa meio de imaginar sobre a vida sexual do casal, que é algo que ela própria já fez, com aquele beijo de língua, que ela fez questão de mostrar a língua na primeira foto. Ela abriu essa porteira para as pessoas entrarem. É complicado, porque ela vai acabar levando crises para dentro do governo. E a forma como a militância da Janja reage é muito diferente da forma que a militância petista reage. Só esse final de semana, a militância da Janja já me mandou uma foto de calcinha suja para responder a mim. Já disse que eu tinha problemas cognitivos igual os indígenas quando os espanhóis chegaram. Pesado isso aí, hein? Isso aí, se fosse um bolsonarista, já estava no inquérito das fake news do Flávio Dino. Falaram que, ai tia, você tá muito velha, cala a boca, vai fazer crochê. Você não tem uma louça para lavar. E eu não tô falando assim de 4, porque você talvez receba isso. Mas são milhares, são 50 mil, 60 mil. Qualquer pessoa pública que tentar fazer o seu trabalho e falar um A da Janja, sofre um ataque, vindo, aliás, de um público que é bem chinelagem, bem blogueirinha, que tem muito a ver com essas agências de fofoca. A continuar assim, esse público, eu creio que faz mais pelo antipetismo do que qualquer fake news que o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo possam criar. Não tem nada pior do que esses ataques da forma como estão sendo feitos por essa militância muito próxima da Janja. Enfim, se sair este avião presidencial, é mais um alerta. Ou o Lula muda essa assessoria e trabalha essa imagem, ou ele está cavando um problema onde nem precisava. Bom, logo depois disso, no dia 27 de setembro, houve uma situação que para muita gente virou um burburinho na internet. Se Janja estava assumindo como vice-presidente. Na época, eu até fiz a pergunta, se a Janja virar vice, o Alckmin vai ser primeira-dama, que faremos com Dona Lu? Mas, enfim, Brasilzão de meu Deus, vem se jogar nessa história. Seguinte, a Folha de São Paulo saiu com uma reportagem dizendo que nesta viagem de ministros ao Rio Grande do Sul poderia ser que Janja viesse a substituir Lula. Quem substitui presidente, existe uma linha sucessória. Então, quem substituiria seria o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Lula fez uma postagem desmentindo a matéria, que eu vou ler aqui.
O título da matéria é: Lula adia viagem de ministros e indica que Janja pode atuar como sua substituta após cirurgia. Esse é o título. E por que esse título causou tanto furor, se ela já é a primeira-dama? Porque a linha sucessória de um governo não inclui a primeira-dama. E o governo não inclui a primeira-dama. A primeira-dama nem é um cargo oficial, é uma informalidade. A gente chama a pessoa assim porque ela é casada com quem foi eleito, mas ela não faz parte oficialmente do governo. Você teve em outros países, como por exemplo, Emmanuel Macron tentou regulamentar o que seriam as funções de primeira-dama. Lá não se aceitou. O Bill Clinton tentou regulamentar as funções da primeira-dama. Também não se aceitou, porque o que se entende é que a primeira-dama nem é função. Ela é alguém que, vamos dizer, atende essa parte de social e de receber pessoas na residência oficial por ser casada com o presidente. Mas, assim, é tão fora do governo que países importantes não aceitaram nem regulamentar. Nos Estados Unidos, você tem um documento de 1978 que regra o que a primeira-dama pode ou não pode. A primeira-dama nos Estados Unidos, ela pode até fazer viagens oficiais. Aqui não, ela não pode fazer viagem oficial porque ela não é oficial. Ela não é parte do governo. Então é por isso que essa ideia de que a primeira-dama viria a substituir o presidente causou tanto rebuliço. E aí você tem na linha sucessória quem? O vice-presidente. No caso de não estar nem o presidente nem o vice, o que é que acontece? O presidente da Câmara assume. E se tiver impedido o presidente da Câmara? O presidente do Senado. E se nenhum deles tiver, o presidente do STF é quem pode assumir interinamente a presidência da República, sempre nessa ordem: vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. O presidente Lula deu uma outra versão, disse que a Janja não iria no lugar dele para o Rio Grande do Sul, que a história da viagem era outra. Eu vou ler aqui qual seria a história. A viagem, que é dos ministros, foi adiada porque recebo na quarta-feira o governador Eduardo Leite para discutir o apoio ao Estado. E seria deselegante os ministros visitarem o Estado com o governador gaúcho em Brasília. O governo federal segue acompanhando a situação no Rio Grande do Sul e apoiando os governos locais. Essa viagem, ela tinha sido anunciada na semana passada e não era uma viagem dos ministros, como diz o Lula. Era uma viagem presidencial, o Lula estaria sendo operado e quem iria no lugar é Geraldo Alckmin. Lógico, é assim que manda a lei, é assim que manda o Estado Democrático de Direito. De fato, sobre isso, ainda tem uma outra coisa. O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, fez uma declaração diferente desta declaração do Lula. Ele confirmou que Janja irá ao Rio Grande do Sul com os ministros e não só isso, disse que ela vai anunciar medidas. Na próxima quinta-feira, por determinação do presidente Lula, nós estaremos retornando ao Rio Grande do Sul numa comitiva de ministros, desta vez acompanhados da primeira-dama, a Janja. A Janja vai estar conosco para olhar de perto, anunciar outras medidas. E antes disso, na quarta-feira, às 15h30, o presidente Lula recebe em Brasília o governador Eduardo Leite. Junto com vários ministros, nós vamos fazer um balanço de tudo aquilo que já foi feito e construir, junto com o governador, com as prefeituras, novas iniciativas, novas medidas que serão, evidentemente, anunciadas na quinta-feira por nós, com a presença no Rio Grande do Sul da primeira-dama, nossa companheira Janja. Lembrando que Paulo Pimenta, o ministro das Comunicações, ele está tendo um protagonismo nessa história porque a base eleitoral dele é o Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, enfim, ele é um grande nome no Rio Grande do Sul, por isso ele está falando. E aí surgiu uma questão que começou a também trazer outros fatos, como, por exemplo, Aniele Franco, antes de demitir sua assessora, teve uma reunião com Janja. E isso saiu na imprensa, que ela primeiro se reuniu com Janja, depois se reuniu com outros ministros.
Na última viagem do presidente Lula, aquela Índia que deu uma confusão danada por causa do vídeo da Janja, ela era a única cônjuge de mandatário que estava ali no ambiente das reuniões oficiais. As demais, elas fizeram só o tour dos cônjuges. Elas acompanham seus maridos, mas fazem o tour dos cônjuges. Essa viagem ao Rio Grande do Sul, por que a Janja iria junto? O cônjuge dela não está lá. O que a primeira-dama está exatamente fazendo nessa viagem? Ela pode viajar? Geralmente, as primeiras-damas, vocês devem lembrar, várias viajam. Ou ela está acompanhando o esposo, ou as últimas primeiras-damas que a gente teve, elas se dedicavam a causas específicas. E aí viajam em nome dessas causas ou convidadas por algo relacionado a essas causas. Dona Marisa foi uma exceção. Dona Marisa não tinha nenhuma causa e raramente viajava com o presidente Lula, e quando ela fazia essas viagens era para acompanhar o marido. E aí, internet indo à loucura, qual é a sua opinião? Mas vamos primeiro saber quais são as narrativas, narrativa de esquerda e narrativa de direita. Não é à toa, né, que a Esbanja está concorrendo à pessoa mais odiada do Brasil. Quem votou em Esbanja? Ela tá achando que ela é vice, o Lula tá achando que ela é vice. Se o Lula puser ela de vice, o Alckmin vai virar primeira-dama? Eu queria saber dessas coisas. Porque é muita cara de pau. E olha, nós avisamos. Vocês vejam onde o Lula quer chegar. O Lula tá seguindo os passinhos do parça dele, o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Vocês abram um olho desse tamanho, porque o Daniel Ortega fez o mesmo movimento, com menos cara de pau que o Lula, mas fez o mesmo movimento. A mulher dele, a Rosário Murillo, ela virou a vice do Daniel Ortega em 2017. Ela acompanhou ali toda a carreira dele e ela efetivamente virou a vice. Eles são um casal presidencial. Mas você vê que até em ditadura, para você transformar alguém em vice, ele saiu nas eleições com essa chapa. Aqui não. Aqui o Lula está sendo operado. Ai, vai o Alckmin? Não, vai a Janja no lugar do Alckmin. Vai a Janja se reunir com o ministro. E aí eu pergunto, TSE, era fake news quando a gente dizia que o Lula ia seguir os passos do Daniel Ortega? E aí também pergunto ao judiciário, que virou puxadinho do PT, você colocar na linha sucessória alguém que não tá, porque você levantou e vou pôr minha mulher aí. Isso aí não é atentado contra o Estado Democrático de Direito? Não é atentado contra a democracia? Ou atentado contra a democracia é só se o Bolsonaro estiver envolvido? Eu queria muito saber quem é que vai dar um freio nisso, ou se o Lula vai transformar aqui na Nicarágua mesmo e vai ficar todo mundo a ver navios. Olha, a gente já sabia que a Esbanja era problema, né? Ela tá aí de braço dado com a Choquei, e vocês que falaram, assinaram cartinha pela democracia, vão fazer o L agora, tá? Faz o L. Eu não sei o que é mais grave aqui. Se é inveja e o recalque que esse povo tem da Janja, ou se é a imprensa golpista espalhando fake news. O presidente Lula já desmentiu a Folha de São Paulo. E nem assim a Folha de São Paulo muda o título dessa matéria porca que ela fez, mentindo por quê? Porque existe um recalque com a Janja. Olha, tem um monte de gente que você vê que é pura inveja, que não tira a Janja da boca de jeito nenhum. Olha, é um recalque. Eu acho que esse pessoal tá o quê? Tá com inveja que não tá no lugar da Janja, primeira coisa. Tá com inveja que não é convidado pela Janja pra nada. E também, assim, pura misoginia, né? Porque quando chega uma primeira-dama que quer ressignificar o papel da mulher, aí fica todo mundo bravinho. Porque eles querem o quê? A mulher ajudadora do marido. A Michele Bolsonaro. Aliás, quando era coisa da Michele, esse povo não criticava. Esse povo tava tudo caladinho.
Bela recatada e do lar Marcela Temer, olá, todo mundo dando joinha. E agora, gente, eu tô no Twitter só falando pra geral, sentiu, né? Agora sentiu. Porque assim, essa gente é uma escória. Quem tá criticando a Janja é uma escória. É gente que não merece nem viver. Olha, estão falando que a militância tá acelerando demais, mas acho que tá é pouco. Eu acho que tá é pouco, porque... Por que a primeira-dama não pode ir no lugar do presidente? Ai, mas ela não é cargo. Ministro também não é eleito. Ministro não é eleito. Nenhum dos ministros que estão lá foram eleitos. Agora, a Janja tem que ter um tratamento diferenciado por causa do recalque dessa galera. Olha, vai passear. Ainda bem que eu sou progressiste, e tô do lado certo da história. História. Nossa, gente, esse tema tá num nível choquei, né? De guerra de narrativas. Qual que é a minha opinião? Quero saber também a sua opinião aqui embaixo. A minha opinião é que nessa história da Janja, o perigo é o precedente. É um precedente muito perigoso dar ao presidente da República o condão de alterar da forma como ele quiser, por razões que ele não justifica, a linha sucessória do poder. Isso não acontece nem em monarquia. Nem em monarquia. Rainha Elizabeth, seu marido, ela não pode fazer, vou sair, meu marido é que vai decidir isso. Não é assim que funciona. O rei Charles agora com a Camila. Cada um tem ali a sua função. Ele não pode falar, só confio na minha mulher para isso. Nem em monarquia que eles acham que aquela família é ungida por Deus para estar no poder. Entende? Aqui é uma república em que a pessoa é votada, você tem regra. Por quê? Por que tem essa regra? Porque o poder tem que emanar do povo. Esse precedente que o Lula está reivindicando para si, de Janja poder fazer reunião com o ministro, de Janja viajar junto com ministros numa missão oficial, é muito perigoso. Quem mais que ele vai enfiar no poder sem ter legitimidade? Eu vejo pessoas que estão até, às vezes, de boa fé, e que me falam, olha, mas ela quer ter um papel maior, ela não tá cobrando nada, e se ela quiser ajudar o marido dela, ela não pode? Eu te pergunto, se for uma empresa, e a empresa não for uma empresa familiar, isso acontece? As pessoas aceitam? Não. E olha que é um negócio privado, que você pode fazer isso. Uma empresa privada, em tese, se o cara quiser enfiar a mulher dele lá dentro, ele pode, é dele. No público, é muito grave. Quem trabalha no serviço público sabe, não é por ser a primeira-dama, é por ser alguém que não faz parte dos que têm legitimidade para o exercício da função. E a legitimidade, que é você ter efetivamente o poder para fazer aquilo, ela vem acompanhada de responsabilidades e de uma lógica muito diferente do que são os seus deveres e o que são os seus direitos. Quem está no serviço público, em qualquer cargo, tem uma lógica dos seus direitos e deveres diferentes da lógica da gente que é cidadão civil. Eu hoje, cidadã civil, se você é cidadão civil também, não tem nenhum cargo público, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíba. Se a lei não proíbe, a gente pode. O servidor público, não. O servidor público só pode fazer o que a lei manda. Compreende a diferença? Por isso, em alguns casos, que às vezes as pessoas se oferecem até para voluntariar para o serviço público, em universidades isso acontece muito, não pode aceitar. Por quê? Porque a lógica do cidadão comum, o direito dele está acima do dever para com o Estado. Na lógica do cidadão comum, o direito dele fazer as coisas termina só se você tiver uma norma ali que te impede. E qual que seria o problema disso na presidência da República? Informações privilegiadas, informações que não poderiam ter sido passadas.
decisões tomadas de acordo com princípios que não são os princípios da administração pública. A pessoa cometeu um erro. Quem paga pelo erro? Se a pessoa está ali, deram a ela o direito de estar ali, não tem nenhuma lei proibindo que ela faça o que ela está fazendo, ela errou, gerou um prejuízo. E aí, quem é que paga por isso? Essas são as questões. E a questão da linha sucessória, eu entendo que chegou a hora dos dois poderes se meterem, tanto do legislativo quanto do judiciário. Porque a gente está vendo ali um alargamento das funções de quem nem tem função. Primeira-dama não é parte do governo. E a forma como a comunicação do governo está lidando com isso, ela é péssima, porque a militância da Janja, muita gente vai falar, o bolsonarismo tinha militância de baixo nível, do Carlos Bolsonaro, isso aqui tinha. Não, mas isso começou antes, com os MAVs do PT, lá para 2010, que também eram baixo nível. Eram, mas a militância da Janja é bem mais baixo nível. Porque é uma militância que age nessa lógica da choquei, dos sites de fofoca, das agências de publicidade dos sites de fofoca. É como uma briga de fandom. Ela é uma coisa mais baixaria até do que o que acontece na política. Então, como que está se reagindo essa comunicação em rede, em massa? Você fala que a Janja não faz parte do governo. Comigo, por exemplo, acontece o quê? Eu recebo foto de calcinha suja. Recebi hoje de um militante petista um vídeo de uma adolescente se lambuzando com sorvete, ele insinuando sexo oral e me perguntando, você cospe ou engole? Aí depois tem os que falam, ela tem recalque da Janja, ela tem inveja da Janja, ela só pensa na Janja 24 horas, ela é bolsonarista, e da Michelle não falava, que é mentira. Mas enfim, todo esse rol de coisas não vai tornar a Janja parte do governo. Não adianta reagir assim, tentando esculhambar as pessoas de uma forma que é desses sites de fofoca, quando tem essa briga de celebridade, que falam de intimidade sexual, e aí um fala que o outro tem inveja e é recalcado e vai para a vida pessoal. A Janja está trazendo isso para a política. É um nível mais baixo até do que o janonismo. E é preocupante que o governo não esteja tomando as rédeas dessa comunicação. E agora resta saber como é que vão agir os outros dois poderes. Vai ser permitido, porque eles precisam permitir, o vice-presidente precisa permitir que a primeira-dama represente o presidente em algum lugar, e a primeira-dama não pode representar o presidente, pelo menos não. Enquanto a gente tiver uma democracia, enquanto a gente tiver uma Constituição e um Estado democrático de direito, primeira-dama não substitui presidente. Agora resta saber qual é o desfecho que essa questão vai ter. É uma questão que parece boba, mas é um precedente gravíssimo. Além do mais, o presidente Lula sendo um populista e sendo o símbolo de um partido que é hegemônico. Então a gente precisa ter um olho aberto com essas questões, pelo menos a gente que é democrata. A gente vê Dona Janja se posicionando contra o discurso de ódio, contra a misoginia, contra o racismo, contra a homofobia, contra tudo que seria odiento, tudo que seria de ataque. E aí, muito recentemente, agora, 11 de dezembro, a gente teve uma participação conjunta de Janja e Lula no Congresso do PT. Não foi no dia 11, foi no final de semana anterior, eu trouxe para vocês isso na segunda, com a seguinte pergunta: Lula e Janja vão unir o Brasil? Bom, vamos lá ao fato do dia. Lula e Janja vão unir o Brasil? Como é que começa essa história? Essa não vai ser em ordem cronológica, vai ser numa ordem que facilita o seu raciocínio. No último domingo, o governo federal lançou a campanha intitulada O Brasil é um só povo. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, essa campanha tem como objetivo mobilizar os brasileiros para a consolidação da reconstrução do país.
diz que, desde o início do ano, o governo federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução do país, e esta campanha é parte deste trabalho. Um dos filmes, o que está rolando mais na internet, é um videoclipe daquele formato que a gente tem em campanhas, gravados por diversos cantores. Tem a Sandra de Sá, tem o pastor Kleber Lucas, a funkeira Lelê, Jorge Versilo, Mano Góes. Você vai ver depois que vai ter um mundaréu de outros filmes. Vamos ver aqui uma das peças publicitárias da campanha O Brasil é um Só Povo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ser um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. E quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Bom, na sexta-feira, anterior ao lançamento da campanha Brasil é um Só Povo, teve um encontro nacional do PT que reuniu diversos pré-candidatos às eleições do ano que vem. Nesse encontro, tanto o presidente Lula quanto Janja, a mulher dele, se pronunciaram. Aqui vamos primeiro ao presidente Lula. A fala dele que mais rodou a internet foi aquela em que ele diz que o PT está falando sempre para os mesmos eleitores, que o PT fala para as pessoas que são do Nordeste, para quem ganha até 2 salários mínimos, mas que a partir do momento que a pessoa ganha um pouco mais, melhora o padrão de vida, não ouve mais o PT. Essa parte do vídeo foi a que mais viralizou, mas tem uma outra também. O presidente Lula fala que é preciso não ficar quieto com relação ao bolsonarismo, uma coisa assim meio, se eles latirem, a gente tem de latir de volta. Vocês pegam as pesquisas da opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Não tinha dinheiro, não tinha orçamento secreto. Um empresário que queria dar dinheiro para o PT, era campanha na sola do sapato, era andando e batendo palma e conversando com as pessoas. Era campanha na feira conversando com pessoas. Era campanha na porta de fábrica. Era campanha na porta de banco. Era campanha no comércio. Esse partido, que com essas atitudes fez a gente se transformar no partido mais importante da esquerda na América Latina, esse partido precisa voltar um pouco a ser como era no começo, para a gente reconquistar a credibilidade que muitas vezes a facilidade nos tira do jogo. Nesse encontro, teve um painel das candidatas mulheres, e esse painel poderia ter sido presidido por diversas candidatas mulheres do PT que tiveram sucesso, mas não foi. Ele foi presidido por alguém que jamais foi candidata do PT, mas que é casada com o símbolo do PT, o símbolo vivo do PT, que é o presidente Lula. Então, nesse papel das candidatas mulheres, a primeira-dama Janja, ela se pronunciou.
E o pronunciamento dela chamou muita atenção. A gente viu ali, rodou bastante na internet a parte em que ela diz que reclamaram que ela estava na COP, mas ela batalhou muito para estar ali naquela posição. E há uma outra parte também, a parte em que ela defende abertamente que o bolsonarismo seja classificado como fascismo e que as pessoas passem a chamar bolsonaristas de fascistas. Vamos ver. Agora que eu falei até esses dias numa reunião que eu estava lá no G20 e todo mundo fica falando: o que ela está fazendo lá com o presidente? Verdade, sim, eu vou estar sempre. Bom, então aí os fatos. Qual será a minha opinião? Antes de opinião, vamos às narrativas. Essa campanha que o governo lançou, Um Só Brasil, ela é fundamental, porque essa foi a proposta do Lula durante a campanha toda. Ela é uma proposta que nós já estamos vendo ser colocada em andamento, defender que o Brasil seja um só, um Brasil de todos os brasileiros, mas precisa de uma campanha publicitária para essa ideia chegar até o povo de uma forma simples. A gente vê aí a participação dos artistas tentando, né, vencer o que o inelegível, o que o genocida fez com o Brasil, que foi dividir o Brasil ao meio. A gente tem hoje em dia um Brasil que luta para sobreviver diante do fascismo. A primeira-dama Janja colocou isso de uma maneira magistral. Tem que começar a chamar de fascista quem é fascista. Se tem 10 pessoas sentadas numa mesa, um fascista se senta e ninguém se levanta, nós temos 11 fascistas. É isso que o Brasil precisa saber. E o Brasil precisa saber o seguinte: bolsonarismo, caramba, é fascismo. É assim que a gente tem que chamar. E nós vamos unir o Brasil, sim. Quando? Quando a gente aniquilar o bolsonarismo. Quando o bolsonarismo for aniquilado, aí sim nós vamos unir o Brasil. Temos que começar a unir agora, com quem não é bolsonarista e com quem não é, vamos dizer, o disfarçado. O presidente Lula falou muito bem. Bolsonarismo latiu, tem que latir de volta. O fascismo latiu, tem que latir de volta. E nós temos que fazer isso principalmente com a imprensa, que finge que quer democracia, mas está com saudade do Bolsonaro. Sabe aquele pessoal que está na cara que está com saudade do Bolsonaro porque só tem coisa ruim a falar do Lula? Temos de reagir, porque é só assim que nós vamos unir o Brasil. Faz o L agora, que agora o amor venceu. Como já tem uma propaganda, paga com o seu dinheiro, quer dizer que o amor venceu, tá tudo normal, Lula não tá perseguindo ninguém, o governo não tá perseguindo ninguém, o STF não tá fazendo uma ditadura da toga que tá amordaçando todos os patriotas. Não, é um só Brasil. Gente, é muita cara de pau. O pior é que essa propaganda, ela serve para uma coisa, né? Que é pra gente ver bem a cara de quem se presta a esse tipo de mentira. E a segunda é que deve ser dinheiro desviado aí. Porque não é possível. Tudo que o PT mete a mão é dinheiro que eles desviam. E assim, a cara de pau de dizer que o amor venceu, que é um só Brasil, ao mesmo tempo em que esculhamba todos os bolsonaristas, é demais. É muita cara de pau. Mas isso vocês sabem de quem que é a culpa. A culpa não é do PT. A culpa de tudo isso é dos isentões. E quem são os isentões? Não importa em quem a pessoa votou. Quem não votou em ninguém é pior do que quem votou no Lula. Mas vamos dizer que a pessoa votou no Bolsonaro, mas tem vergonha porque o Bolsonaro fala palavrão. Essa pessoa que votou no Bolsonaro, mas não fez campanha porque, eu sou limpinho, ele fala palavrão, também é um isentão que tem de ser perseguido por ter trazido isso, que é a pior coisa que a gente já teve de volta, que é o petismo.
petismo é a pior coisa que a gente já teve. E ele só voltou por causa dos isentões. E ele volta falando, um só Brasil, tá tudo bom de novo. E aí tem parte da esquerda que acredita nisso mesmo. O cara, para ser esquerdista, ele tem que ser burro, né? Que ninguém que não seja burro é esquerdista. Então eles estão acreditando nisso mesmo, gastando nosso dinheiro para falar o que o amor venceu. Faz o L agora, pessoal. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que não é um acidente a divergência entre a campanha do governo pedindo um só Brasil e as falas de Janja e Lula. É uma prática cada vez mais comum no ambiente político e que serve para equacionar e moldar moralmente grupos de indivíduos, que se chama dissonância cognitiva. Sempre um grupo político tenta jogar o peso da dissonância cognitiva para o outro grupo político. Em todos os grupos políticos tem gente que aponta isso, mas hoje em dia, com a hipercomunicação, com o peso das redes sociais, a dissonância cognitiva tem funcionado muito mais. Por isso é que todo mundo usa, porque ela é muito efetiva. E o que é a dissonância cognitiva? É a divergência entre os seus valores ou os valores que deveriam ser o do grupo, que o grupo está comunicando, e a sua experiência prática. Então aqui acontece como? Quais são os valores da campanha do Lula? Vamos unificar o Brasil. É a Frente Ampla Democrática. Quem aderiu àquilo, aderiu pensando nesses valores. Agora a gente tem uma campanha. Vamos unir o Brasil. O Brasil é um só. Quais são os valores? Somos um só país, vamos unificar. Qual é a experiência prática? O Lula, em todos os seus discursos, divide o Brasil entre quem está com ele e bolsonarista. A Janja falou claramente, bolsonarismo é fascismo e temos de começar a apontar e chamar de fascista. Como se eles já não chamassem de fascista até barraquinha de cachorro-quente. O Alckmin era fascista até ontem, Marina Silva era a mãe do fascismo. Então a sua experiência prática é o quê? O PT alimentando mais divisionismo, mais polarização, não só com Lula e Janja, eu citei porque eles são os casos aqui do último final de semana e são os principais, mas a gente vê isso, a gente vê posturas, por exemplo, eu sou contra ataques pessoais, mas toma aqui a roupa da fulana que faz reportagem contra o Lula, que também é experiência de dissonância cognitiva. Você diz que é contra ataque pessoal, mas cria a tempestade perfeita para que esse ataque pessoal ocorra. Então, assim, existem várias técnicas em que você prega uma coisa e empregando aquela coisa você faz outra. E aí, como é que os grupos reagem a isso? Na verdade, os grupos vão fazer o que todo mundo estiver fazendo. Então, nesse caso, vai ter falando, vamos unir o Brasil, mas o negócio vai ser xingar os outros. Porque os grupos já fazem isso, eles já estão acostumados, é o que eles vão fazer. Como indivíduo, como é que a pessoa reage? Como indivíduo, a pessoa pode evocar os seus valores pessoais. Não. Eu sou contra isso de você dividir o país e de você ficar fomentando a polarização. Isso interessa ao PT. Se o adversário do PT não fosse tão ruim quanto o Bolsonaro, se não tivesse uma Zambelli saindo armada nos jardins e um Roberto Jefferson tacando granada na polícia, muito provavelmente o Lula não ganharia eleição nunca mais no Brasil. O antipetismo é gigantesco. Então, assim, o PT precisa do Bolsonaro para ser considerado uma alternativa decente, porque ele só é decente diante do horror do bolsonarismo. Então, por que ele, vamos dizer, não caça mandato de bolsonarista e vai atrás do lavajatista? Porque tá aí a prioridade, é tirar um moderado, passou a sobrar os dois e eles brigarem entre si. Então, eles utilizam disso.
Diante da dissonância cognitiva, de grupos que pregam uma coisa e fazem outra, o indivíduo faz como? O cara que aderiu ao lulismo pela democracia, ele pode evocar os próprios valores e falar, desculpa, eu não entrei nisso porque eu queria essa zona, porque eu queria a continuidade da polarização, esses não são os meus valores, nós não vamos chamar de fascista, isso e aquilo. Mas o indivíduo se impor é muito raro, muito raro. A maioria esmagadora vai fazer o quê? Calar. Vai calar. E em calando, vai consentir com o comportamento da outra minoria. Você vai ter uma minoria que evoca os seus princípios morais e você vai ter uma outra minoria que já queria atacar mesmo. Ela não tem aqueles valores e ela é quem vai falar mais alto e achar a desculpa. Porque assim, como assim vamos unir todo mundo, chamando todo mundo de fascista e indo atrás de bolsonarista? Porque é o seguinte, o fascismo já não cabe nessa nossa visão de mundo. Então ele arruma desculpa. Nós não estamos dividindo o Brasil. Eles é que já dividiram. A gente precisa acabar com o fascismo para unir o país de novo. E com isso, você dá, vamos dizer, uma concessão, como se fosse algo moral, para alguém que está fazendo algo imoral, que é querer segregar metade do país. Então, diante disso que a gente está, dissonância cognitiva tem sido usada pelos políticos desde sempre, mas na era da rede social é ouro. E é justamente isso que Lula e Janja estão fazendo com a ideia de unir o Brasil. Lança a ideia de unir, cria um clima para turbinar a polarização e aí o próprio grupo acaba se distorcendo moralmente e aceitando essa história. Porque o que interessa, afinal, não é o Brasil, é a próxima eleição. E aí, obviamente, eu não posso deixar de lembrar de um episódio anterior, 20 de novembro. Nós saímos dessa coisa de Lula e Janja vão unir o Brasil e a gente fica nos perfis deles, né? Que não são administrados por eles, obviamente, uma equipe profissional que faz isso. Mas tem muito orbitando em volta, né? Tem o ódio do bem, o ódio do bem. Eu trouxe aqui para vocês a história do gabinete do ódio do PT. E olha que o fã-clube de Janja é tudo aquilo que ela diz que não aprova. Bom, pessoal, vamos aqui aos fatos. A gente teve a publicação pelo jornal O Estado de São Paulo da reportagem que revelou que a primeira-dama do tráfico, a primeira-dama do Comando Vermelho do Amazonas, que não é só esposa de um presidiário, é uma pessoa condenada por lavar dinheiro do Comando Vermelho, teve reuniões dentro de ministérios e teve a passagem paga pelo dinheiro do contribuinte via Ministério dos Direitos Humanos. Isso saiu no jornal O Estado de São Paulo, é uma reportagem investigativa feita por 2 repórteres. Você já acompanhou isso durante a semana? Tem aqui os links do Narrativas Antagonista 2, aliás, sobre essa história, porque ela começa de um jeito, depois tem desdobramentos, mas o outro desdobramento é o que o pessoal está chamando de gabinete do ódio do PT. Um dos blogs muito antigos, que no primeiro governo do PT já era um blog alinhado ao governo, publicou uma história em que diz que a editora-chefe, a chefe da sucursal do Estadão em Brasília, a jornalista Andresa Matais, teria cometido assédio moral e tentado fazer com que pessoas inventassem fake news contra o presidente Lula. Quais seriam as bases dessa acusação? Seriam denúncias feitas no site do Ministério Público do Trabalho. E aí tem os prints ao final da matéria. O jornalista Samuel Pancha trouxe para a gente um outro contexto durante o final de semana. Esses prints são de uma tela a que todo mundo tem acesso, porque o Ministério Público do Trabalho recebe denúncias anônimas.
Essas telas que estão sendo mostradas ali, elas não confirmam nem mesmo que a denúncia foi feita. Como assim? Você pode entrar lá, começar a preencher. Como você pode começar a preencher qualquer coisa. E aí, no fim, ou você desiste, ou tem muitas etapas e você não quer registrar, ou te pediu um documento que você não estava com ele ali na mão e não registrou. Não tem o registro final deste envio neste artigo que sai aí. Lembrando que tem um outro Narrativas Antagonista mostrando um outro caso em que aconteceu a mesma coisa com a mesma jornalista Andresa Matais. Havia sido feita uma reportagem por 2 jornalistas do jornal O Estado de São Paulo e ela é que passou a ser alvo de ataques. Inclusive, naquela época, houve algo bastante, vamos dizer, importante, que alguém sequestrou a conta gov.br desta mesma jornalista. Depois você dá uma olhada aqui no Narrativas Antagonistas para esses fatos passados. Vamos ficar agora nos desdobramentos. Bom, quando sai esse tipo de coisa, as militâncias ficam muito inflamadas e é precisamente o que aconteceu. Mas aí a gente tem a entrada em cena de um outro personagem, um influencer que tem uma conta muito grande, que é o Felipe Neto. E o Felipe Neto postou o seguinte: ele posta a foto da jornalista, em cima o letreiro Dama das Fake News, e ele diz: quem financia a Dama das Fake News, em maiúsculo? Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quem financia esta mulher? O Felipe Neto, ele não é qualquer influenciador. Ele está no Comitê Oficial de Combate à Desinformação do governo brasileiro e ele foi indicado e aceito pela Unesco para falar em nome do Brasil sobre liberdade de imprensa. Isso gerou uma onda de comentário com Dama das Fake News. Vocês sabem como são as militâncias apaixonadas, elas vão repetindo essas narrativas. E aí a gente tem um posicionamento no mesmo sentido da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Gravíssima denúncia feita ao MPT do DF sobre a fabricação do escândalo da dama do tráfico pelo Estadão para fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado. E aí vai desenrolando a história e diz o seguinte: se uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio, então é a prova de que esse jornalismo deu errado. A onda de ataque à jornalista foi só se avolumando. E aí, no dia de hoje, o Felipe Neto faz uma outra postagem. Quero aqui pedir desculpas à jornalista Andresa Matais. Por mais que discorde inteiramente de suas convicções, ele não diz quais, e condene veementemente sua forma de conduzir um jornalismo anti-esquerda. Isso é uma opinião dele, não é um fato. Não é certo expor sua foto ou incentivar qualquer tipo de perseguição a ela. Peço a todos que me seguem que entendam que isso é um erro e não passem pano para mim. Se é para criticar, que o foco seja o veículo, não o jornalista, a pluralidade jornalística. Aí ele diz que abre o espaço do Twitter para um direito de resposta. Muita gente está parabenizando agora, você vai ver nos comentários, atitude gigante. Esse modus operandi, ele não é uma novidade e nem é feito só pela esquerda, tá? Talvez você não perceba porque você nunca esteve no olho do furacão de um ataque desses. Quem esteve lembra bem. Quando a coisa começa a ficar muito feia, geralmente os influencers envolvidos, eles fazem um pedido de desculpa ou vêm dizendo: eu não endosso os ataques pessoais contra essa pessoa, estava apenas debatendo um tema. É muito comum isso acontecer.
mesmo ele tendo feito isso, dama das fake news, como vocês podem ver, permanece nos trending topics do Twitter. E agora, Brasil? Vamos lá às narrativas. O Partido da Imprensa Golpista está se organizando de novo, né? Era só uma questão de tempo. Foi desmascarada a dama das fake news brasileiras. Tem uma denúncia gravíssima no Ministério Público do Trabalho, mostrando que uma chefona do Estadão queria forjar uma reportagem contra o Flávio Dino. Isso foi trazido assim à tona com todos os documentos. E aí, o que é que faz o Partido da Imprensa Golpista? Ai, coitadinha, ela é mulher. Nessa hora, o feminismo serve para eles, né? Nessa hora, eles querem combater a misoginia. Como se não tivesse na cara o que eles querem fazer. O Estadão é um jornal de extrema-direita. Desde aquele editorial, uma escolha muito difícil, ficou na cara o que é que essa gente quer. Sabe o que é que não está na cara? Quem é que financia esse tipo de coisa? E assim, quando você começa a questionar isso, toda a imprensa vai se organizando naquele corporativismo para defender aquilo que foi feito ali. Mas as coisas não vão ficar assim porque a verdade vem à tona. A gente já está vendo as pessoas na internet se revoltando contra esse golpismo de extrema-direita da mídia do Brasil. Não passarão. O mais engraçado é que quem eles diziam que tinha um gabinete do ódio? O Bolsonaro. Todo jornalista foi lá fazer o L em nome da democracia. Olha, eu sei que é errado. Eu não queria que esse governo estivesse no poder, mas merece, não merece? Ah, esse povo merece. Ficou mandando todo mundo fazer o L que ia voltar à democracia. Tá aí. Faz o L agora, essa jornalista. Todo o jornalismo brasileiro apoiou o Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro falava palavrão. Ai, porque o Bolsonaro tinha o gabinete do ódio. Agora tá aí, para todo mundo ver o que a gente sempre disse. O que é o verdadeiro gabinete do ódio? Que é essa gente que posa de educadinha, mas por trás está fazendo isso. Nós, nesse momento, temos de apoiar a jornalista. Porque apoiar a jornalista, nesse momento, é ficar contra o petismo. Mas sem esquecer aquela história do cria cuervos e te sacarán los ojos. Ela está colhendo aquilo que plantou. Porque se tivesse defendido o bolsonarismo, nada disso estaria acontecendo. Eles reclamavam do Bolsonaro, o Bolsonaro respeitava a imprensa, o Bolsonaro luta pela liberdade de imprensa, os bolsonaristas estão aí pelo mundo inteiro lutando pela liberdade de expressão, e os jornalistas não gostavam por quê? Porque eles são arrogantes. Porque eles não entendem que sejam dominados eles, esses intelectuais, por alguém que não é intelectual, que a liderança seja menos intelectualizada que eles, e porque o Bolsonaro falava palavrão. Então tá aí, Bolsonaro falava palavrão, tava ruim, inventaram uma história de gabinete do ódio, e agora estão tomando na cabeça, né? Porque o gabinete do ódio de verdade tá aí, faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que passou da hora das instituições se posicionarem contra o gabinete do ódio petista. Passou da hora. Porque o debate, ele fica, porque tem um gabinete do ódio bolsonarista, tem um gabinete do ódio petista. Não, não tinha gabinete do ódio no Bolsonaro, não tem. A questão é, há uma prática de toda vez em que algum jornalista, principalmente jornalistas mulheres, criticam o governo, se junta uma trupe de influencers para atacar aquela pessoa
e para atacar qualquer um que ouse defender. Isso é um método. E por que principalmente mulheres eu estou falando? Eu tenho até um livro que eu escrevi um capítulo que chama Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres na Política, da Juliana Frattini, em que eu explico esse método. Não é por machismo, não é por misoginia. É porque a mulher ocupou o espaço público muito recentemente. Então, o que acontece? As pessoas que têm tempo para se dedicar a esse tipo de ataque na internet, não estou falando dos cabeças, estou falando da massa. Elas são pessoas geralmente frustradas com alguma coisa, porque senão elas não iam ter tanto tempo livre. Gente feliz não enche a paciência dos outros. Gente realizada não toma conta da vida alheia porque tem do que tomar conta. Nós estamos falando de gente que não tem do que tomar conta. E isso acontece geralmente por quê? Ou porque está frustrado que as mulheres entraram no mercado de trabalho, perdeu a posição, o pai dele tinha uma situação, ele queria ter igual ou superior e não vai ter, e culpa as mulheres. Essa coisa da mulher insubmissa, os nossos conflitos emocionais de homens e de mulheres são muito centrados na figura da mãe, na figura da outra, na figura da mulher que me traiu. Então, esse caldo emocional é utilizado na internet. Por isso que compensa mais focar em mulheres, como é precisamente o caso. Porque a reportagem nem foi feita por uma mulher, mas o alvo é uma mulher. Há quem diga que o PT copiou o bolsonarismo ou que o bolsonarismo copiou o PT, quem nasceu antes, o ovo, a galinha. E eu só me lembro deste meu livro aqui, olha, Assassinato de Reputações, por Romeu Tuma Júnior, em depoimento a Cláudio Tognoli. Li até alguns trechos desse livro durante o final de semana. É uma prática que o PT domina muito bem, a do assassinato de reputações. E agora entra nesse caldo um personagem muito grande que é o Felipe Neto. E o Felipe Neto, ele faz o quê? Ele faz um ataque frontal, pessoal, com uma foto com o nome embaixo, Dama das Fake News. Deixa isso rolar. Deixa isso rolar. E o pessoal que segue essas coisas por ódio, eles vão enlouquecendo. Você vê o tom subir. E aí hoje ele pede desculpa. Quer dizer, ele não pediu desculpas. Ele deu uma desculpa sobre o porquê falou aquilo. Porque, na verdade, ele estigmatiza a jornalista novamente, ele mente sobre o trabalho dela de novo, ele falseia, ele fala assim, porque o Estadão é de extrema-direita, é de direita, não sei o quê. O Estadão descobriu alguns dos principais escândalos do governo Bolsonaro, a história das joias, saiu do Estadão. De onde que ele tirou isso? Então, assim, ele novamente reforça o que ele disse antes, mas dá uma desculpa de por que ele colocou a jornalista no foco e não o jornal. Foi isso que ele fez. Mesmo assim, se você entrar, Dama das Fake News ainda está nos Trending Topics e a militância petista ainda está falando cobras e lagartos e sabe Deus o que mais está planejando contra a jornalista em si. Esse do pedido de desculpa é um método que, se você não teve no olho do furacão, muitas vezes você não percebeu. O Felipe Neto mesmo diz que a extrema-direita jamais se desculpa e as pessoas estão falando, nossa, que grandeza sua se desculpar. Quem já esteve no centro de ataque sabe que isso é um método. E eu demorei muito para entender por que a extrema-direita, que ele diz que não se desculpa, eu vou falar da extrema-direita especificamente, porque foram esses os casos que aconteceram comigo de pedido de desculpa. Ele deixa um dia, dois, a militância enlouquecer. Aí ele vem e fala, eu não endosso esses ataques. Não é que ele fala assim, eu me desculpo, eu não deveria ter postado e tchau. E só pede desculpa. Não, ele arruma uma desculpa. Então, assim, tem um fundinho de verdade, mas eu fui longe demais no ataque que eu fiz. E eu ficava me perguntando, para que isso? Para que vem pedir desculpa falsa? Depois eu fui compreender. Porque nos casos, por exemplo, que ocorreram comigo, houve divulgação de endereço, houve ameaça, divulgação de endereço de familiar.
Vai que alguém daqueles desequilibrados que entram nisso faz uma loucura. Esse influencer vai dizer, não, eu não fui cúmplice. Eu já disse num primeiro momento que eu não endossava esse tipo de coisa. A grande questão é, os influencers bolsonaristas que faziam isso sofreram pesadas consequências. Eles foram rechaçados de pronto pela imprensa, pelas associações. E nós não estamos vendo isso agora. Nós estamos vendo jornalistas individualmente, algum veículo aqui e acolá se posicionar. Mas a Abrage, FENAGE, Sindicato de Jornalistas, o grupo Prerrogativas, esse grupo que tanto defende, né, a liberdade, a democracia, ninguém fala nada. Há uma diferença de tratamento quando o risco de avanço contra a democracia por meio de calar a imprensa parece ser o mesmo. Os métodos parecem ser os mesmos. Passou da hora de levar a sério o gabinete do ódio do bem. E aí, a gente tem um marco no dia 12 de dezembro, que é quando Janja foi hackeada. O perfil dela no Twitter, um rapaz de 17 anos, pegou a senha num desses fóruns, tinham espalhado senha de tudo quanto é político em tudo que é rede social. A da Janja não tinha as barreiras de segurança que uma primeira-dama deveria ter. O moleque entrou e foi lá fazer miséria, falar absurdo, falar mal de todo mundo, isso e aquilo. E, gente, como rendeu essa história? Vamos lá, 12 de dezembro. Bom, vamos ao fato do dia, Janja hackeada. Só se fala nisso. O que é que aconteceu? A conta de Twitter da primeira-dama começou a fazer umas postagens muito esquisitas, que eu vou ler aqui para vocês. Sigam o @, eu não estou divulgando qual é @ porque a Polícia Federal já está investigando. Eu apoio o mensalão. O Lula é um vagabundo. Eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Um salve pro... que é o mesmo nome que estava lá na primeira. Sou uma vagabunda. Aí depois tem alguém que aparentemente assumiria hackeado por fulano. E é isso. A conta da Janja ficou nesta situação e o governo todo entrou em campo buscando solucionar. Nessa altura do campeonato, a primeira-dama já recuperou a conta, mas a gente ainda não tem nenhum documento formal explicando exatamente como é que isso aconteceu. E nem o que exatamente o governo está chamando de hackeamento. Também nós não sabemos, mas isso eu vou deixar para o final. Agora vamos aqui passo a passo. A Polícia Federal entrou em campo, pediu ao Twitter que fossem suspensas novas publicações. A Advocacia Geral entrou em campo e fez aqui um pedido que eu presta atenção, estou te pedindo. Presta atenção exatamente em qual é o pedido da AGU, porque isso é muito importante nesse caso. A AGU, ela solicitou ao Twitter, por meio de uma notificação extrajudicial, a identificação de quem acessou a conta da primeira-dama Janja. Extrajudicial quer dizer o quê? A AGU entrou em campo, mas não é que ela entrou na justiça pedindo. Não, ela notificou extrajudicialmente, o que em casos assim não é incomum, tá? É algo que acontece bastante. A AGU diz que o autor da invasão utiliza indevidamente o perfil da primeira-dama para cometer crimes contra a honra do presidente da República. E aí vem a parte importante. O que ela requereu? A preservação de todos os registros relacionados à conta, como logs de acesso, endereços IP e quaisquer outras informações relevantes. O diretor da Polícia Federal disse que apenas a investigação pode confirmar se a identidade do suspeito é a mesma identidade
do cara que é citado ali ou não. Até porque você pode citar qualquer um, você pode tentar incriminar qualquer um. O que vai confirmar o que aconteceu? Esses tais de logs, que são o quê? O que ele pediu para o Twitter guardar é quais foram os IPs, IP tipo RG, que cada computador e cada celular tem. Quais foram os que acessaram a conta da primeira-dama? De que forma eles acessaram a conta? Muita gente está falando aí da dupla autenticação, por que tinha, por que não tinha. A questão neste momento é a seguinte: como esta conta foi acessada? Nós não estamos falando da sua conta, que você tem a senha. Nós estamos falando de uma conta que, se dá um problema com ela, tem tanta gente envolvida que entra a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União na história. É possível que as senhas tenham ido parar na mão de alguém. Como que foi hackeado? Alguém que tinha a senha entrou? É uma equipe que faz a gestão. Ou foi efetivamente uma invasão cibernética onde se quebrou alguma barreira ali? E por que eu faço essa pergunta? Porque eu estou trazendo aqui para vocês um outro caso de 2011 que eu acompanhei de perto, porque eu sou da equipe que criou as redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nisso. Nós vamos voltar aqui a fevereiro de 2011, uma outra era geológica. O Supremo Tribunal Federal já tinha sua conta oficial em todas as redes sociais que existiam à época. E aí, na conta do Twitter do STF, José Sarney, presidente do Senado, tinham tido recentemente alguns atritos em torno de questões que estavam para ser julgadas, que alguns ministros pensavam de um jeito, José Sarney pensava de outro. Enfim, era algo que estava na imprensa. E aí saiu um tweet na conta oficial do STF que foi o seguinte: ouvi por aí, agora que o Ronaldo se aposentou, quando será que o Sarney vai resolver pendurar as chuteiras? E aí virou um sururu. O que é que aconteceu? A empresa, quem cuidava dessa conta, quem cuidava da postagem operacional, era uma empresa terceirizada que trabalhava para a Secretaria de Comunicação. E o pessoal da empresa ficou apavorado e falou: devem ter hackeado. Aí foram atrás, porque hackear, ou você quebra o sistema de segurança, que isso é hackear, ou então é alguém que tinha senha, é alguém que mexia naquilo já. Que aí pode ter de tudo. Poderia ter sido um funcionário demitido da empresa que, descontente, resolveu retaliar. Pode ser alguém que seja funcionário, deixou o celular zanzando por aí e alguém que não gosta dele resolveu retaliar. Ou deixou numa festa, tá todo mundo bêbado, resolveu fazer uma loucura. Sendo com a senha, tem N possibilidades. E naquela época foram atrás e viram que uma mocinha, iniciante, sim, recém-saída da adolescência, funcionária da empresa terceirizada, ela postava na conta do STF, ela fazia essa coisa operacional, os textos que ela recebia, e ela também tinha uma conta dela. E nessa conta ela zoava todos os políticos. Ela se confundiu na hora de postar. Ela foi postar a piada do Ronaldo pendurou a chuteira, do Sarney não vai pendurar. Só que ela postou na conta oficial do STF. Os jornais viram, tiraram um print, o Sarney viu, virou aquela coisa toda. Mas, naquela época, foram internamente mesmo atrás do rastreamento de qual computador estava logado naquela conta, naquele momento, dentre as pessoas que tinham acesso. Hoje nós não vimos isso ainda, porque a Presidência da República poderia rastrear os IPs que estavam logados na conta da Janja, de lá de dentro mesmo, de quem já opera, no momento em que as postagens foram feitas.
A presidência fez isso? Pode ser que tenha feito, pode ser que não tenha feito. Nós não sabemos. Então, assim, ao que tudo indica, nós vamos saber se foi hackeado e como foi hackeado depois que o Twitter der essas informações à Polícia Federal. Então, a gente tem que aguardar o desenrolar disso e também esse desenrolar para saber esses logs de todo mundo que acessa. Por exemplo, quem acessa ali de dentro do palácio, quem acessa de celular que é oficial. Eles já foram todos rastreados para ter certeza que não foi nenhum deles? Não sabemos. Pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido. Não há nenhum fato ainda neste sentido. Beleza? E o que nós temos sendo feito é o jornalismo declaratório em cima disso. Então vamos à declaração da própria Janja. Bom, no que o caso da Janja é diferente do outro caso do José Sarney? Neste caso, parece ter dois perfis interessados em assumir a autoria do que foi feito. Então parece algo deliberado. Primeiro porque, assim, não foi uma piadinha publicada. Foi uma série de postagens e tem uma, inclusive, que é um videozinho entre duas pessoas meio zombando da situação e querendo assumir o ataque. Eles têm muito orgulho, aparentemente, de estar fazendo aquilo. Então, o conteúdo é completamente diferente. Você vê ali que não é alguém que se enganou. Então, assim, tem uma postagem também contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é bandido e logo vai sofrer impeachment. Nada que ele faça vai impedir a gente de falar a verdade. Enquanto tenho tempo, falarei mais e mais. E vai por aí, fala de Mussolini, fala que a Janja, enfim, fala de coisas muito sexualizadas da Janja, e aí manda um salve para várias contas do Twitter, que obviamente são contas anônimas, e essas contas, tem duas que vão falando ali, né, que, nós que hackeamos, e tem uma outra conta anônima. Não se sabe, porque a gente não tem a documentação, se esse pessoal citado é o pessoal responsável pela invasão. E mais, como eles chegaram até lá? Porque, olha, é administrado por equipe. Alguém vende essas senhas? Alguém quer se vingar e fez isso? Dentro da equipe tinha alguém disposto a fazer isso, que conhecia esse pessoal? Dentro da equipe alguém teve um celular roubado que chegou lá em mão de criminoso e o criminoso entrou? Tem N possibilidades que ainda não foram fechadas, inclusive a de ter sido um ataque hacker. Mas não há um fato que comprove como entraram nessa conta. Não é um engano, como foi da outra, que era uma funcionária que se enganou. Mas também isso de não ter sido um engano não quer dizer que seja um ataque hacker ao Twitter. Tem N possibilidades que serão esclarecidas. Janja já se posicionou. Ela fez um texto enorme, eu vou ler aqui só um trechinho. Eu já estou acostumada com ataques na internet. Por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente. Verdade, inclusive por parte da militância da Janja. Mulheres no Brasil inteiro são vítimas de ataques machistas que tomam conta das redes sociais e muitas vezes saem dela, acabando em agressões físicas e feminicídios. E aí ela vai desenvolvendo. Nós temos também uma postura muito contundente do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E o ministro Flávio Dino, sempre tão vocal, não vocalizou. Parece que Silvio Almeida agora tomou a dianteira nesse tipo de ação de mídia. Vamos ver o que o ministro falou. Diz aqui o ministro: é espantosa, mas não surpreendente, a postura das redes sociais, particularmente da plataforma X, antigo Twitter, que falham miseravelmente em garantir a segurança do usuário.
E o pior, ainda são lenientes e permissivas diante do discurso de ódio, da misoginia e da intolerância. Exemplo disso é a invasão criminosa do perfil da primeira-dama. Aí ele vai desenvolvendo e chega num ponto que agora está sendo repetido por governistas e influencers. A regulação das plataformas é providência urgente e essencial. Nenhum perfil, no entanto, deixou claro de que forma a regulação que está sendo proposta pelo PL das fake news seria eficaz para uma situação como a que passou a primeira-dama. Até não estão falando sobre como, porque nós não sabemos ainda exatamente o que aconteceu. Vamos então agora à opinião? Não, nós vamos às narrativas. Só vem. Vocês vejam que a extrema-direita não sossega e o ninho do fascismo é a internet. E aí, sabe uma coisa que eu fico pensando? Por que eles lutaram tanto contra o PL das fake news? Eles lutaram contra o PL das fake news porque eles querem continuar reinando e fazendo o que não se deve, fazendo sem nenhum controle. O ataque misógino que eles fizeram contra a primeira-dama Janja é absolutamente inaceitável. É inaceitável, porque assim, o nível de baixaria do que essa gente fez já mostra o tipo de gente com quem nós estamos lidando. E aí, assim, cereja do bolo, o comportamento do Twitter, né? É demais, porque assim, o Twitter não impediu que essa conta fosse invadida. Já começa daí. E a partir do momento em que é invadida, não fez nada. Foram minutos intermináveis até que agisse. Nós estamos falando de quem? Da primeira-dama do Brasil, né? Imagina as mulheres, em geral, aqui estão submetidas nessas redes. Que esse pessoal não quer que regule por quê? Para transformar a eleição do ano que vem num inferno, perseguindo as pessoas. Isso que aconteceu com a Janja é ruim, é deplorável, mas tem um lado bom. Mostra que se tem uma coisa que a gente precisa fazer é votar o PL das fake news, que é o PL que regula as redes sociais. Não dá mais para ficar como está. Muita gente reclama aqui a colar do PL, ele pode não ser perfeito, mas ele é necessário. E a gente não pode terminar o ano sem fazer isso, porque o ano que vem é ano de eleição. Agora arrumaram um hacker de Taubaté para distrair as pessoas da lambança que a Janja tinha feito, falando que, eu tô aqui no G20 porque eu mereço, eu conquistei esse lugar. Gente, a Janja querendo que o povo chame todo mundo de fascista, aí, coincidentemente, invadem um hacker invadiu a conta da Janja. Eu acho que precisa decidir, até ontem eles não eram tudo amigo de hacker? Não estava aí tudo acreditando no hacker? Levaram o hacker para a CPI, que o hacker é maravilhoso, porque o hacker não sei o quê, que o hacker que hackeou a Lava Jato, ele é um santo. Esse outro hacker não é. E hacker de Taubaté, porque assim, como é que a Janja não tinha dupla verificação? O que é dupla verificação? Se alguém tenta entrar na conta, vai para um outro celular, o aviso, todo mundo tem isso, vai para o seu celular, foi você que tentou entrar? Quem é essa pessoa que disse que era? A proximidade do PT com hacker é uma coisa que, eles adoram um hacker. Aí agora vieram com essa história e querem que a gente acredite, primeiro, que a Janja não tem dupla verificação, e depois que foi um hacker mesmo que entrou e entubaram no meio a história do PL da censura. Eles já queriam fazer o PL da censura e vieram com essa historinha agora pra cima da gente. Não dá. Assim, não dá. Eu acho muita cara de pau essa história do PL da censura pra cima de nós. Assim, olha,
Não tem jeito, não tem jeito, tá muito na cara. Eu quero só ver qual vai ser o resultado dessa investigação da Polícia Federal, porque esse pessoal acha que os patriotas são trouxas e que vão se deixar censurar por causa de uma historinha dessa. Mas precisa ser petista para acreditar, né? Bom, e qual é a minha opinião? Minha opinião é que ainda falta muita coisa para explicar nesse caso. E dizer que o tal projeto das fake news seria uma solução, além de ser mentira, mostra o quanto as pessoas estão dissociadas da realidade e com uma tendência de colocar o carro adiante dos bois. Qualquer tipo de ataque é deplorável. Invasão de contas em redes sociais é deplorável. Ocorre que nós não sabemos ainda como essa invasão foi feita. Essa invasão foi feita por uma fragilidade do Twitter ou essa invasão foi feita por uma fragilidade da equipe da Presidência da República que ajuda a primeira-dama, Dona Janja, a tomar conta de suas redes sociais. Nós ainda não sabemos qual foi a fragilidade. É uma gangue de fora? É alguém que tem algum funcionário interno? É alguém que tem, vamos dizer, uma proximidade com alguém que já foi funcionário, que administrou aquilo, que quer se vingar? Venderam os dados? Como é que se conseguiu fazer isso, a burla da dupla verificação? Que é quando você tenta entrar numa rede, ela vai para o celular original, que é o que está logado ali, e a pessoa autoriza. Houve um erro nessa autorização? Isso que eu falo, houve um erro, você que tem a sua rede, você vai falar, não pode haver um erro. Quando a pessoa tem uma rede social que é administrada como a dela por uma equipe, toda hora chega a notificação para você. E aí você sabe a cidade em que as pessoas estão. Chegou a notificação de Brasília. A menina da equipe de novo que quer que libere. Isso pode acontecer e tem bandido que se aproveita disso. Mas nós não sabemos se foi isso. Ou se foi alguém que entrou no sistema do Twitter sem verificação nenhuma, sem nada e burlou. É isso o que se precisa saber. Agora a gente vê aí o governo tentando empurrar goela abaixo de qualquer jeito essa história de que o PL das fake news é a solução. Eu não vou entrar nem no PL porque é ridículo dizer isso. Quem leu o PL sabe que não tem nada a ver com uma solução para eventuais ataques hacker. E assim, nós não sabemos nem o que é para solucionar, porque nós não sabemos o que aconteceu exatamente ali. Como é que no projeto tem a solução se você não sabe qual é o problema? E outra coisa, com relação à invasão hacker, o governo está devendo a explicação sobre como foi feita a invasão à conta gov.br da jornalista Andresa Matais. Aliás, eu fiz um Narrativas Antagonistas, um artigo só sobre isso. No mesmo dia, olha a coincidência, que ela estava sendo atacada por todos os figurões do governo por ser a chefe da sucursal do Estadão em Brasília e o Estadão ter feito reportagens que incomodaram o governo. No mesmo dia houve uma invasão à conta gov.br, que não é só uma conta de rede social, é uma conta que está ali toda a sua vida, é uma conta que dá para você fazer empréstimo bancário por ela. O governo até hoje não explicou o que aconteceu, é o governo que controla essa conta. Se ele não sabe explicar o que aconteceu na conta que ele controla, ele tem capacidade para ditar regra para a plataforma de rede social? Obviamente que não. Não tem. Não tem. Pode ser que venha, até pode, mas no momento não tem. Então acho que aí a gente tem dois problemas. O primeiro problema é da gente não saber exatamente o que aconteceu e disso ser catalisado para o centro do debate político. A outra coisa é tentar, em tudo que acontece, encaixar essas pautas que não tem nada a ver com o ocorrido. E aí, nós temos ainda mais uma coisa, que é o senso moral, que é a última coisa sobre a qual eu quero falar. Hacker é uma coisa legal ou não é legal? Tô falando por quê?
tem o tal do hacker de Araraquara. O hacker de Araraquara hackeou mesmo as pessoas, burlou os sistemas. Coisas que ele pegou estão sendo utilizadas por gente ligada ao governo, não só no discurso político. Tem gente querendo esquentar essas provas, tornar essas provas que são ilegais em provas legais, porque elas são contra a Lava Jato. Esse hacker estava aí sendo incensado pelo governo e todo mundo falando, olha, hacker é hacker, ou hackear é certo ou hackear é errado, porque ele hackeou as pessoas aproveitando de uma fragilidade da plataforma e também do descuido delas de não ter dupla verificação. Então, assim, ele se aproveitou de uma brecha técnica que havia no Telegram e de um descuido das pessoas para hackear. Foi celebrado. Então, assim, isso é certo ou é errado? Acho que precisa ficar claro. Porque a gente está numa situação em que, quando é a favor de quem eu gosto, então é certo. Quando é a favor de quem eu não gosto, então é errado. Quando é contra quem eu não gosto, é certo. Quando é contra quem eu gosto, é errado. Não tem como uma sociedade prosseguir assim, não tem como progredir assim. A gente tem de ter uma bússola moral mínima. E acho que agora é a hora do governo se colocar. Hackear é certo ou hackear é errado? Hackear a Janja é errado e o que o hacker de Araraquara fez é errado ou é tudo certo? Para mim, hacker é sempre tudo errado. Como vai ficar essa história? A gente precisa esperar esse relatório da Polícia Federal, ver se esses dados vão vir, para ir saber exatamente quais são as providências que precisam ser tomadas e quem são os culpados dessa história. Depois tem a fase 2 dessa história que eu não pus aqui porque é muito recente. 19 de dezembro você vai lá, que esse rolo todo estava servindo de desculpa para tentar votar o PL das fake news, ressuscitar o PL das fake news. Gente, o Brasil não tem um minuto de sossego e eu duvido que você vai adivinhar qual é o tema de amanhã da retrospectiva Narrativas Antagonista. Já tivemos Lula, o presidente que entrou, Bolsonaro, o presidente que saiu, Janja, a mulher do presidente. E amanhã vai ser o quê? Duvido que você adivinhe. Beijo, até lá.